Neste mês de março, o programa Ministério Público em Ação tem foco na proteção e valorização da mulher. Você vai saber mais sobre o direito de prioridade no atendimento médico, psicológico e social para as mulheres que sofrem violência doméstica. Tem também uma entrevista sobre a dupla discriminação que as mulheres negras enfrentam no dia a dia. Você conhece a Ouvidoria da Mulher? Sabe que tipo de atendimento realiza? Nós vamos explicar. E a gente explica ainda o que é violência patrimonial contra a mulher, um crime pouco comentado, mas que faz muitas vítimas. Eu sou Kézia Reis, seja bem-vindo à edição de março do Ministério Público em Ação. Olá, mês de março chegou e é sempre importante reforçarmos os cuidados e a proteção da mulher. E informação é fundamental. Existem várias formas de violência contra a mulher definidas em lei. Hoje, vamos falar sobre a violência patrimonial. Violência patrimonial é uma das formas de violência prevista na Lei Maria da Penha. Ou seja, a mulher ela pode ser vítima de ações do seu companheiro, do seu marido, do seu pai, ações essas que também sejam voltadas ao seu patrimônio. Quando a gente pensa na Lei Maria da Penha, a primeira forma de violência que vem à nossa mente é a violência física. É a violência do tapa, do chute, do murro. É esse tipo de violência, do homicídio, do feminicídio. A verdade é que a Lei Maria da Penha prevê várias outras formas de violências mais sutis, apesar da violência patrimonial não ter uma característica necessariamente sutil. A violência contra o patrimônio da mulher muitas vezes pode envolver o patrimônio do próprio casal. E a gente precisa ter em mente que o patrimônio do casal, ele também é da mulher. Então, quando o homem, ele causa um dano, por exemplo, aos objetos da casa, ao celular da sua companheira, da sua esposa, da sua namorada, ou quando ele impede que essa mulher tenha acesso ao dinheiro e possa fazer as despesas, os compromissos financeiros que, claro, forem razoáveis e que ela quiser fazer, esse tipo de comportamento pode se enquadrar como uma violência patrimonial. Uma vez que a mulher esteja numa situação, se perceba numa dessas situações de violência patrimonial, ela pode e deve procurar a delegacia de polícia, procurar o Ministério Público, procurar a Polícia Militar, ou seja, procurar qualquer um dos atores da rede de proteção à mulher. Ou às vezes a mulher prefere, de fato, procurar a delegacia da mulher onde estiver ou uma delegacia de polícia que esteja à disposição. Tá na lei. A mulher vítima de violência doméstica e familiar tem prioridade no atendimento médico, psicológico e social. É o que diz a Lei nº 14.887 de 2024, que modificou a Lei Maria da Penha. Quando a violência deixa lesões em seu corpo, a mulher tem prioridade também na realização de cirurgia plástica reparadora. O primeiro passo é buscar um atendimento médico para registrar a lesão e obter um laudo que comprove a necessidade do procedimento. Além disso, é importante procurar a Delegacia da Mulher ou o Ministério Público do Tocantins para formalizar a denúncia e garantir o acesso aos direitos previstos em lei. O MPTO pode auxiliar na solicitação do tratamento e acompanhar o caso para que a vítima receba o suporte necessário. Para mais informações e orientações, a mulher pode entrar em contato com o MPTO pelo telefone 127. O mês de fevereiro foi movimentado no Ministério Público do Tocantins. Para falar mais sobre os principais acontecimentos, com a gente aqui o jornalista Francisco Chimada. Francisco, atuação intensa do MP. Atuação intensa, Kézia. Olá, pessoal, tudo bem? E uma primeira notícia que eu trago é sobre a inspeção que foi realizada pelo MPTO numa comunidade terapêutica localizada na zona rural daqui de Palmas, na região norte da capital. Nessa comunidade, o Ministério Público foi averiguar possíveis irregularidades no atendimento às pessoas que estavam lá nesse local.
Uma segunda notícia que a gente traz é sobre a construção de políticas públicas voltadas à proteção da mulher indígena aqui no estado de Tocantins. O MPTO foi sede desse encontro que buscou debater, né, a situação da mulher indígena aqui no nosso estado. E uma terceira notícia é sobre essa troca de informações, né, que acontece entre universitários e promotores de justiça, promotoras aqui no programa Saber MP. Um programa que o Ministério Público do Estado do Tocantins ele faz com as universidades. E eu fui lá conferir de perto como foi essa movimentação. Vamos assistir? Bora! Uma conversa descontraída, mas recheada de informações importantes para o futuro de quem está trilhando um caminho no direito. O projeto Saber MP, democratizando o conhecimento, chegou com tudo em 2025, contribuindo com a formação de estudantes e aproximando universidades do Ministério Público do Tocantins. No dia 13 de fevereiro, o auditório da Universidade Católica do Tocantins, em Palmas, ficou lotado de estudantes atentos à fala do Procurador-Geral de Justiça, Abel Andrade. O Ministério Público está na faculdade mostrando como é feito, como nós trabalhamos, como nós temos autonomia, independência, estrutura para oferecer um serviço de excelência ao cidadão é maravilhoso. E ver a cara desses estudantes que acabaram de ingressar na faculdade ainda cheio de expectativas e poder vivenciar, poder saber um pouquinho o que é do MP e a gente fomentar um talento e mostrar para todos eles que nossa instituição é bela, que nossa instituição é maravilhosa, que a gente está aí para servir ao cidadão, é uma experiência única. Quando a gente entra na faculdade, a gente entra meio perdido, né? Sem saber se quer advogar, se quer concurso público, e o Ministério Público ainda é uma opção muito longe para a gente, ainda está muito longe. E aí, com a vinda dele aqui para a faculdade e tudo que ele está falando, pelo que ele passou, a gente sente que a gente está no caminho certo. Como procurador-geral, né, ele pode muito bem se mostrar que um início pode ser difícil, mas que pode ser um futuro, pode nos trazer um futuro melhor, um futuro que seja promissor, como o dele. Para o coordenador do curso de Direito da Unicatólica, o projeto deixa o Ministério Público mais próximo dos estudantes e também da sociedade. Uma atuação dessa do Ministério Público aqui no Centro Universitário Católico Tocantins é o Ministério Público pulverizando o saber, a proximidade, a justiça aí, né? A efetivação de uma justiça por intermédio dessa ação. Então essa é uma ação que, além de ajudar o aluno a conhecer, fixar melhor o conhecimento, é também um multiplicador, porque mesmo aquele que não siga a carreira do Ministério Público, ele sabe aonde socorrer justamente se alguma coisa acontecer com relação à violação de direitos na órbita coletiva. No último dia 20 de fevereiro, foram os estudantes que vieram ao MPTO. Cerca de 30 alunos do Centro Universitário Unitop estiveram na sede da Procuradoria para beber da fonte e saber sobre a atuação do Ministério Público. Tudo muito bem explicado pelo promotor Juan Aguirre, chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça. A gente fez uma palestra inicial, né, só fazendo uma explicação bem geral do funcionamento do Ministério Público, né? Eles perguntaram bastante a respeito de como que é a formação do promotor de justiça, né? Qual que é a base de independência funcional, como que é o limite da independência funcional, qual é a questão de interesse público que atrai a atribuição para o Ministério Público. O Saber MP, democratizando o conhecimento, promove encontros entre os procuradores, promotores e universitários desde 2023. Já foram 18 edições e mais de 900 estudantes envolvidos, na capital e no interior. Bom, estamos de volta e a gente continua aqui com o nosso quadro Aconteceu com o jornalista Francisco Shimada. Tem mais coisa por aí, né, Francisco? Isso mesmo, Kézia. Vamos lá, pessoal. Tem mais uma notícia aqui que é sobre uma reunião que houve entre o Ministério Público do Tocantins e a Secretaria de Segurança Pública, com o objetivo de viabilizar a construção de uma unidade prisional voltada ao semiaberto. Nessa mesma reunião também foi falado sobre o concurso público para a Polícia Civil e a integração entre os órgãos para trazer mais segurança para a população do Tocantins. Mais uma notícia foi sobre a questão do carnaval aqui com relação ao carnaval em Porto Nacional. Por conta de suspeita de aumento de casos de Covid-19 na cidade, o Ministério Público instaurou um procedimento administrativo justamente para acompanhar toda essa situação lá em Porto Nacional. Uma última notícia de hoje, uma notícia importante, uma notícia bacana, que é sobre
Um ato de solidariedade, um ato de doação, que foi a campanha que o Ministério Público realizou agora no mês de fevereiro com doação de sangue. Então, a campanha que foi feita aqui com membros, integrantes do Ministério Público, participaram da doação de sangue aqui, voltado para abastecer os estoques do Hemocentro durante o Carnaval. Então, com as doações que foram feitas aqui, até 80 pessoas puderam ser atendidas durante os festejos. E assim eu encerro com essas notícias que a gente trouxe para cá. Obrigada, Francisco. E se você também é doador de sangue, você pode procurar o Hemocentro mais próximo aí da sua cidade, da sua residência, para também contribuir. Com promotorias de justiça distribuídas em todo o estado, o Ministério Público do Tocantins consegue estar sempre perto de você, cidadão. Uma das unidades do Ministério Público na região do Bico do Papagaio é a Promotoria de Justiça de Araguatins. Lá são atendidos os moradores de Araguatins e de 2 cidades vizinhas, Buriti do Tocantins e São Bento do Tocantins. A sede fica localizada na Rua Castelo Branco, esquina com a Avenida Araguaia, no centro. Se precisar, vá até lá. Ou, se preferir, fale com o Ministério Público pelos canais da ouvidoria. Disque 127. Acesse o site mpto.mp.br ou baixe o aplicativo MPTO Cidadão. Ministério Público do Tocantins, conectando você com seus direitos. Nesse programa hoje, especial sobre mulheres, nós trazemos na entrevista um tema super importante, o empoderamento da mulher negra. Conosco, aqui, a procuradora Maria Cotinha Bezerra Pereira. A procuradora está no Ministério Público do Tocantins há 35 anos. Já foi procuradora-geral de Justiça e também já atuou em vários outros importantes cargos aqui na instituição. Muito obrigada, procuradora, por estar conosco. Bom, eu começo perguntando, na sua jornada enquanto mulher negra, foi fácil? A senhora que já ascendeu a tantos cargos importantes, essa jornada da senhora, a senhora achou que foi tranquila? O que a senhora poderia dizer para outras mulheres negras também? Olá, eu agradeço a oportunidade de poder contribuir falando de um tema tão importante, impactante para toda a sociedade brasileira e também, da mesma forma, para a sociedade tocantinense. Eu não posso dizer, Kézia, que eu tenha sofrido muitos preconceitos na minha trajetória, porque eu tomei ciência da questão do racismo já há bem pouco tempo, quando eu passei a me dedicar com mais frequência. Apesar de ser parda e de mãe negra e pai branco, eu não tive esse tipo de problema na minha infância, porque eu fui de uma família, venho de uma família de mulheres fortes, de educadoras, na minha cidade de Paranã, onde as pessoas já estudavam, as pessoas já eram evoluídas, e lá eu não deparei com esse tipo de problema. Mas aqui no Ministério Público, quando eu ingressei, também não tinha essa noção. Quando eu me deparei com a questão por ocasião do mestrado, é que eu fui aprofundar no tema. Eu me assustei com o que eu vi, com o que eu li, com o conteúdo, provas, dados científicos, comprovando o racismo. Doutora, agora a senhora trouxe um ponto importante. É preciso voltar esse olhar, de fato, para reconhecer que existe esse racismo estrutural, e a mulher, no caso, ainda sofre ainda mais, porque ela ainda sofre tanto com o racismo, né, quanto com o machismo. Isso dificulta o dia a dia de uma mulher negra? Dentre as mulheres, as minorias, nós temos a mulher branca, a mulher parda e negra. A mulher branca sofreu, a mulher branca sofre, mas a mulher negra sofre o dobro. Porque ela é estigmatizada, porque desde que se saiu da senzala, ela ficou marginalizada. O homem, o negro saiu marginalizado, e com ele a mulher. Ela saiu sendo marginalizada, ficando à margem das sociedades, com dificuldades para trabalhar, com dificuldade para se assentar. Ela chegou nos grandes centros, você acha que ela ocupou posição de destaque? Não. Ela foi ser passadeira, lavadeira, doméstica, o homem foi ser engraxate, foi ser motorista. Essa mulher teve dificuldades. Essa mulher marginalizada ainda hoje, dezenas de anos após, ainda hoje ela sofre. O fato dela ser marginalizada, estigmatizada, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser negra, e pelo fato de ser de uma sociedade, de uma classe tida como de segunda
categoria, sofre triplamente. E essa mulher negra, em relação à mulher branca, ela é impactada duplamente pela violência, pelo racismo e pelo machismo. Isso a gente consegue ver, inúmeros estudos mostram que a mulher negra, a violência contra a mulher, ela atinge todas as mulheres, mas o número de mulheres violentadas, né, o número de mulheres agredidas é maior quando é uma mulher negra, né? A mulher negra é mais afetada por esse problema. Então isso é a comprovação do que a senhora está nos falando aqui, né? Desse contexto histórico, mas que até hoje perdura. No feminicídio, de cada 3 vítimas, 2 são negras. Por quê? Porque a negra morre mais. Porque a negra, ela é mais discriminada. Porque a mulher negra, ela está mais marginalizada. A mulher negra, ela tem menos condições. A mulher negra tem dificuldade para sair, ela escolhe ou trabalha ou estuda. Se ela estuda, ela não completa os estudos. Se ela não completa os estudos, ela ganha menos. Ela trabalha, o trabalho ela não pode escolher, ela não pode se preparar para um concurso público de qualidade e ela vai continuar marginalizada. E a sua prole também, e isso vai se perpetuando. Tantos anos se passaram desde a abolição da escravatura e ainda essa história inacabada. Essa é uma frase de uma conselheira do CNJ que eu li recentemente. A abolição da escravatura é uma história inacabada. E para a mulher negra, mais ainda. Então é uma realidade. De cada 3 feminicídios, vítimas de feminicídio, 2 são negras. Como é que uma instituição como o Ministério Público, instituições públicas, né, que têm o dever de cuidar e garantir a proteção de todos, incluindo dessas mulheres, como é que a gente pode atuar para que essa realidade venha mudando? A senhora já até adiantou que já mudamos muito, né? Já avançamos, houve avanços, mas ainda precisa ser feito mais. O que pode ser, assim, na sua visão, como que instituições fortes como o Ministério Público podem atuar para que essa realidade seja outra, brevemente? Kézia, o que nós estamos fazendo aqui é uma ferramenta de esclarecimento, de instrução, de educação. Então, existem muitas políticas afirmativas do poder público e das instituições como inteiro, notadamente o sistema de justiça. As instituições que integram o sistema de justiça têm esse dever. É uma política permanente e não só voltada para os negros, para suas minorias. Identificar todo o ponto frágil da sociedade precisa ser enfrentado. Na educação, as famílias, não é uma questão de Estado. Nas suas famílias, dentro de cada seio de sua família, você deve educar seus filhos. Uma criança que vê um pai agredindo a mãe, ele está autorizado a fazer o mesmo. Então, não é uma questão só de Estado, é uma questão social e familiar também. E as instituições têm o dever de desenvolver pela gestão, pelos seus órgãos superiores, políticas afirmativas, no sentido de garantir o ingresso, a permanência e o combate à educação. Certo, bom, a conversa está muito boa e muito importante a gente falar sobre esse tema, mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos com o quadro Entrevistas do MP em Ação e hoje conversamos com a procuradora doutora Maria Cotinha Bezerra Pereira, que fala sobre o empoderamento da mulher negra. Doutora, nesse contexto do empoderamento, na sua fala no bloco anterior, a senhora já ressaltou a importância da mulher ser bem educada, dela ter consciência desde sempre, né, de que ela tem sim direito a ocupar os seus espaços. Essa essência ali, a criação, né, esse fortalecimento emocional da mulher negra e parda é importante para o crescimento dela numa vida adulta? É imprescindível. Eu colocaria nesse patamar. Mas olha só, há um círculo vicioso que é preciso ser pontuado. Quando a mulher negra, marginalizada, tenta sair de casa, tenta se educar, e ela vê as portas fechar porque ela precisa optar entre estudar e sobreviver, a partir do momento que ela já não tem acesso a uma sala de aula, a discussões, ao estudo, a um manancial de pesquisas mostrando que a realidade, ela já está alijada, ela já sofre um impedimento dela tomar conhecimento dessa realidade.
ela já não sabe, ela já não tem noção. A partir do momento que ela é marginalizada, a educação fecha as portas, porque ela precisa trabalhar. Ela já não tem noção desse processo de violência que ela vem sofrendo. Por que é importante a educação? Porque abre horizontes. A educação abre horizontes. Os dados, as pesquisas, não há como alguém dizer que é mimimi, o racismo estrutural, quando ele se aprofunda, ele se identifica, ele se depara com números, com dados, com pesquisa. E essa mulher, qual a necessidade? Mesmo que ela esteja afastada dos estudos, mas que ela socialmente se empodere no sentido de eu me amo, eu importo. A Constituição diz que eu tenho os mesmos direitos. A Constituição diz que eu não sou diferente. A Constituição diz que nós somos livres. A Constituição diz que eu posso pisar onde o outro pode. E antigamente não era possível isso. E essa mulher insegura, marginalizada, impedida de levar adiante seus estudos, obrigada a optar por lavar, passar, cozinhar, criar e cuidar de um companheiro e sofrer violência de todas as ordens. Me diga como é que é o ego dessa mulher. Daí a razão da sociedade se conscientizar que existe o problema e que nós precisamos enfrentá-lo, do Estado, o dever do Estado de cumprir a Constituição e fazer com que políticas afirmativas nesse sentido. Nós temos EJA, nós temos muitos projetos para garantir, para segurar as mulheres, as pessoas, né, a se permanecer o maior tempo possível na sala de aula, porque a educação, eu diria que é o caminho, é o início de tudo. O Brasil, por muitos anos, foi considerado um país não racista, né? Porque somos um país miscigenado, então isso dá para dizer que isso era uma balela, né, doutora? Então, reconhecer que o racismo existe também é um primeiro passo para que todos possam enxergar esse mal e combatê-lo. O Brasil é um país racista onde está estruturalizado em todas as camadas. Não é uma sociedade, quem manda coloca o seu bem-estar em primeiro lugar. Por isso que existe a necessidade de se conscientizar e de desenvolver política nesse sentido, porque nós somos iguais. Se partirmos do princípio que nós somos iguais, não existe branco diferente de preto, não existe, não tem. O baixo, o magro, o gordo, o magro, não existe, nós somos iguais, o homem, a mulher, respeito. É tão bonito, por que alguém se acha superior a outro? Isso é doentio, é doentio. É triste, mas existe. E ainda bem que a sociedade, que seja ela minoritária ou não, se conscientizou, está disposta a dizer basta, existe sim e vai parar. São números bem difíceis, mas que precisam ser encarados. Você sabia que a mulher negra, ela morre mais de parto? Se você olhar, o Ministério da Saúde, a mulher negra, ela morre mais de parto. A mulher negra sofre mais violência obstetrícia. Aí você vai falar, não, mas por quê? Porque ela é marginalizada. Quando ela bate lá, ela é marginalizada. Alguém já atende ela e diz, você é um subgênero. É assim, escancarado? É generalizado? Não, mas existe. Ela não sabe, ela chega lá, ela acha que aquilo é comum, é normal. É uma violência velada. Né? Velada, e ela já acha, ela já aceita, porque ao longo de décadas ela passou por isso. Os governos devem desenvolver políticas de garantir a equidade, igualdade de acesso e de permanência. Garantindo o que está na Constituição. Garantir o que está na Constituição. Todos somos iguais perante a lei. Não existe diferença de raça, cor, sexo, nada, e nem discriminação. Bom, muito obrigada. Com certeza esse é um tema que nós levaríamos aqui várias horas, né, ainda para aprofundar mais. Mas muito obrigada pela sua participação e por trazer essa conscientização de que todos têm direito, a Constituição garante isso e que o caminho, de fato, é esse reconhecimento de que a mulher negra, parda, ela também tem lugar e ela precisa se reconhecer como uma cidadã, como qualquer outro, né? Eu agradeço imensamente, estou muito otimista que eu estou preparando para o doutorado e agora, além do estrutural, eu vou para o racismo algoritmo, que é o racismo dentro da IA. Parabéns, doutora Cotinha, pela participação, pela pesquisa, né? Muito obrigada por a senhora estar aqui e contribuir com a gente.
Falamos muito sobre direitos da mulher, mas o que fazer quando a violência acontece? Um dos caminhos é acionar o Ministério Público, por meio da Ouvidoria da Mulher. No Ministério Público do Tocantins, as mulheres vítimas de violência são atendidas com o cuidado e a atenção especial que precisam. Com a Ouvidoria da Mulher, o atendimento às vítimas de violência em Palmas é feito em local apropriado por servidoras mulheres capacitadas para essa escuta especial. Um telefone exclusivo da Ouvidoria da Mulher atende as mulheres de todo o estado e funciona também como WhatsApp. E tem ainda um e-mail exclusivo, ouvidoriadaMulher@mpto.mp.br. Estamos aqui para ouvi-la, apoiá-la e dar todo o encaminhamento que o seu caso precisar. Ministério Público do Tocantins, conectando você com os seus direitos. Nos despedimos agora, agradecendo a sua audiência e companhia. Voltamos em breve com mais uma edição do Ministério Público em Ação. Tchau, tchau.